Esposa troféu, você já ouviu esse termo? Ele tem estado muito em alta ultimamente, na última semana parece que estourou quando saiu mais um vídeo daquela série. 30 não sei o que contra um não sei o que, e nesse caso foram 30 esposas troféu contra uma empresária, que em questão foi a Natália Beauty, também Natália Martins, também conhecida como Natália Beauty, que construiu um império no ramo da beleza e hoje em dia ensina mulheres a criarem carreiras e se desenvolverem nessa área também. Mas o que eu queria comentar de forma mais específica é sobre os perigos que pautam e fundamentam os argumentos das mulheres que se dizem esposas troféu, que querem ser esposas troféu, e como essa alienação voluntária da realidade distorce, inclusive, a ideia do que é de fato ser uma esposa troféu. E a respeito desse primeiro ponto, que é ser uma esposa troféu, eu vejo que tem, assim, muita confusão, pelo menos na minha visão. Por quê? Na minha idealização, troféu é um bibelô. É algo que está lá para ser exposto, que é cuidado de verdade. Então, esposa troféu, para mim, é aquela que não precisa fazer nenhuma tarefa dentro de casa. Ela tem alguém que limpa, que cozinha, que passa. Ela, às 2 da tarde, está no Pilates, às 3 na academia com personal, às 4 com massagem e às 5, se ela tiver um filho, tá lá com roupinha de ginástica para buscar a criança. Ela tem uma mesada todos os meses, uma previdência privada, ela tem imóveis, carros no nome dela, ela pode fazer os procedimentos que quiser nos médicos, dermatologistas e por aí vai, enfim. Ela é cuidada de todas as formas, mimada de todas as formas, porque ela é um troféu, um bibelô para ser exposto. Mas muitas mulheres hoje em dia pautam essa idealização do que é ser uma esposa troféu no simples fato de não precisarem trabalhar fora de casa, seja de carteira assinada, seja concursada, seja empreendendo. O simples fato de não precisar trabalhar e receber dinheiro de fora faz com que elas sejam um troféu, quando na verdade elas desempenham funções muito mais cansativas dos trabalhos domésticos dentro de casa, só que de forma não remunerada. E aí elas pensam que elas estão sendo mimadas, que elas estão sendo cuidadas, quando na verdade elas estão exercendo uma função que a pessoa que banca elas teria que pagar qualquer outra pessoa para fazer, independentemente da presença delas ali ou não. Porque se tem uma casa, um teto, comida na mesa, água, luz, telefone, internet, é algo que essa outra pessoa que banca também precisaria, independentemente desse troféu estar presente na vida dele ou não. Então, não está sendo mimada, não está sendo cuidada, está usufruindo de uma coisa que estaria presente na vida da outra pessoa de todas as formas. Ser mimada, ser cuidada é aquele além, é aquele a mais, é investir nos sonhos, nas vontades, nas futilidades também, independentemente da vontade ou não, usufruindo daquilo também ou não. Então, essa aí, pra mim, é a primeira dualidade dos pensamentos do que é ser uma esposa troféu. E aí entra um segundo ponto, que é a diferença entre não precisar se preocupar e não precisar saber. Porque muitas mulheres também batem no peito de que são troféus porque não precisam se preocupar com absolutamente nenhuma conta. Água, luz, telefone, internet, supermercado, plano de saúde, prestação de carro ou gasolina, enfim. Não preciso me preocupar, não preciso saber, mas aí vem um risco muito grande. Porque se um dia quem banca, quem paga, quem se preocupa falta ou simplesmente decide que você não vai mais ser o troféu dele, como é que você vai fazer? E aí, troféu? A gente precisa entender que há uma diferença entre não precisar se preocupar com essas burocracias do dia a dia e não precisar saber como elas funcionam, porque, mais uma vez, nós somos mulheres adultas, vocês são mulheres adultas. Quem tá vendo esse vídeo, quem tem essas ideias do que é ser uma esposa, se é esposa, né, imagino eu que seja adulta, pra gente não comentar aquela decisão lamentável do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou uma menina de 12 anos como tendo capacidade de ser esposa de um cara de 35. Nojento, mas vamos voltar aqui. Esposas são mulheres adultas, então como adultas a gente precisa ter noção de como funcionam essas burocracias do dia a dia. Se acontece alguma coisa, a pessoa que banca sofre um acidente, falta, como é que funciona então a questão do plano de saúde? Se vai ficar aqui mesmo, vai ficar na enfermaria ou vai para um apartamento? Se for uma coisa mais grave, precisar ser transferido, o plano de saúde cobre essa transferência terrestre, via aérea, se for uma coisa mais grave? Caso não, caso tenha que arcar por fora, como é que estão as questões financeiras? Tem alguma aplicação no banco que possa ser retirada de imediato? Dá para pegar um empréstimo? Caso isso não aconteça, o carro, se tiver um carro até quitado, pode vender para ter uma liquidez imediata? Como funcionam essas coisas? Não dá para ser 100% alienado da realidade. Ainda que não precise se preocupar em cuidar dessas coisas, saber é fundamental. E saber também ter talentos, se desenvolver de certa forma, ter conhecimentos que possam ser monetizáveis depois. Porque se um dia essa pessoa, como eu falei, falta, ou se um dia ela decide que você não é mais o troféu dela,
como é que você vai fazer? Como é que você vai se bancar? Se não tiver ninguém disposto a te colocar no posto de troféu de novo, e aí? E outro ponto que eu também acho importante comentar é sobre como essa alienação voluntária abre tantas portas para manutenção, para criação e manutenção de um estado de violência. E violência não só física, não só psicológica, mas também a violência patrimonial, que pode ser muito mais sutil do que todas essas coisas. Violência patrimonial essa que também está dentro da Lei Maria da Penha, no artigo 7º, que fala que uma das maneiras como a violência patrimonial se manifesta, além da dilapidação e destruição do patrimônio, como jogar as coisas na parede, quebrar as coisas que se tem, é também um impedimento de que a pessoa se desenvolva financeiramente, é o controle abusivo das finanças de alguém. Então, impedir que a mulher trabalhe sob a justificativa de que eu cuido, eu banco, impedir que a pessoa desenvolva talentos profissionais, conhecimentos monetizáveis, também é uma forma de violência. E começa a violência dessa forma, depois começa o controle psicológico, fazendo com que a mulher acredite que ela não tem valor. E aí vem o primeiro tapa na mesa, o primeiro tapa na cara, vem os primeiros casos de violência doméstica e aí vão crescendo também os índices de feminicídio. Então essa idealização distorcida do que é ser uma esposa troféu, que justifica, que baseia essa vontade absurda de ser uma esposa troféu, é uma porta perigosíssima para a criação e manutenção dos casos de violência que a gente tem hoje em dia, que podem evoluir para casos de feminicídio também. E essas são ideias que eu tenho na minha cabeça de que a mulher ela é tão importante que ela se coloque no mercado, que ela se desenvolva de forma profissional, que ela tenha a sua independência, porque eu fui criada por mulheres muito fortes, rodeada de mulheres fortes. Minha mãe, minhas tias, todas graduadas, pós-graduadas, que se desenvolveram profissionalmente, se tornaram independentes financeiramente. Eu percebi, pelo menos construí uma visão de como isso é importante para o posicionamento delas, não só como mulheres, mas como pessoas também, da construção de uma liberdade que é importante na vida, de ir e vir, de fazer o que quer, de poder construir, desconstruir, enfim. Eu achei isso fundamental. E eu não sou contra, não. Se a pessoa quer ser um troféu, beleza, cada um faz o que quer da própria vida, mas faça conscientemente dos riscos, dos benefícios, sabe? Não pautada em uma ideia distorcida, em uma alienação voluntária daquilo que a gente sabe que é realidade. E dentro do direito, estou começando minha carreira como advogada agora, ainda estou descobrindo minhas áreas, mas uma que tem me chamado cada vez mais atenção justamente é essa de planejamento patrimonial, de se pensar em como vai ser construído um patrimônio. Quando se casar, por exemplo, faz então um acordo pré-nupcial, coloca lá como é que vai ser a divisão de bens bem certinha para cada um, quais vão ser as obrigações, se você vai ficar só por conta de casa ou se você vai ser um verdadeiro troféu, sendo mimada e cuidada, o que você vai ter direito? Uma previdência privada, bens no seu nome, um carro no seu nome, uma aplicação financeira, o que você vai ter acesso ou não. Coloca isso de uma forma muito específica. Se proteja e construa também conhecimentos que você possa monetizar depois, seja um ensino, seja uma produção, enfim, o que for. Seja um troféu de fato, mas um troféu inteligente, sabe? Até porque eu penso o seguinte, troféu é uma coisa difícil de ser conseguida. Ele é a premiação por alguma coisa. Então seja a representação disso que é difícil, seja essa representação de qualidade, sabe por quê? Porque o troféu, ele também é substituível. Caso algum dia chegue alguém que vai ser um prêmio mais novo e melhor, pode ser colocado um troféu maior, mais novo e melhor no seu lugar.